Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayam. Om Shanti Shanti Shanti. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Satya Sai Baba. Vamos então retomar o círculo de estudos de onde a gente parou, que é o capítulo 3. Eu vou ler então 2 vezes, né, alguns parágrafos, e depois a gente comenta. Aquele que tem devoção é querido por mim. Bhaktiman Mei Priyo Naraha. Essas são as palavras do próprio Deus. O homem hoje em dia aspira por várias coisas. Ele está adquirindo riquezas, ouro e várias outras coisas materiais. Ele é capaz de obter honras, prestígio, posição e poder. No entanto, esses são apenas momentâneos, conforme declarado no 12º capítulo da Bhagavad Gita. O que deve ser alcançado é a graça de Deus, que é resplandecente, cheia de essência, preciosa como um diamante, e que concede alegria perpétua. Como então você pode alcançar esse amor puro e essa graça divina? Qual caminho você deve trilhar para alcançar essa dádiva? Isso precisa ser examinado. A menos que o campo seja limpo de arbustos selvagens, pedras e seixos, e bem arado, as sementes plantadas não germinarão. Similarmente, no campo do coração, Vridaya Kshetra, somente depois que o ego e as más qualidades são removidos, é que a colheita da bem-aventurança do Atma, Atmananda, se torna disponível. O mesmo princípio é explicado no 12º capítulo da Bhagavad Gita, onde é dito que o apego ao corpo, Dehabhimana, precisa ser removido. Vou reler. Aquele que tem devoção é querido por mim. Bhaktiman Mei Priyo Naraha. Essas são as palavras do próprio Deus. O homem hoje em dia aspira por várias coisas. Ele está adquirindo riquezas, ouro e várias outras coisas materiais. Ele é capaz de obter honras, prestígio, posição e poder. No entanto, esses são apenas momentâneos, conforme declarado no 12º capítulo da Bhagavad Gita. O que deve ser alcançado é a graça de Deus, que é resplandecente, cheia de essência, preciosa como um diamante, e que concede alegria perpétua. Como então você pode alcançar esse amor puro e essa graça divina? Qual caminho você deve trilhar para alcançar essa dádiva? Isso precisa ser examinado. A menos que o campo seja limpo de arbustos selvagens, pedras e seixos, e bem arado, as sementes plantadas não germinarão. Similarmente, no campo do coração, Hridaya Kshetra, somente depois que o ego e as más qualidades são removidos, é que a colheita da bem-aventurança do Atma, Atmananda, se torna disponível. O mesmo princípio é explicado no 12º capítulo da Bhagavad Gita, onde é dito que o apego ao corpo, Dehabhimana, precisa ser removido. Sairam. Sairam. O Baba aqui ele nos chama a atenção para o fato de que a gente está correndo atrás de coisas transitórias que não nos vão dar a felicidade permanente, né? A alegria constante. E que nós devemos correr atrás desse tesouro que vai nos dar a alegria permanente, vai nos dar a verdadeira felicidade. Para a gente não perder tempo
Eu penso assim, que é para a gente não perder tempo com coisas que nos dão alegria momentânea e que têm essa característica de prazer e dor, né, o tempo todo. Eu acho que todos nós que estamos no caminho espiritual já percebemos isso e estamos nos sentindo um pouco cansados, né, de correr atrás de mil nadas, né, na verdade, porque não nos dão esse sentimento de paz e de uma felicidade constante, né? A gente está sempre inquieto, vê mesmo que é como se fala, né? Um oceano de samsara, né? Uma coisa assim turbulenta que traz sofrimento. E a gente está buscando, consciente ou inconscientemente, mais inconscientemente, é paz, né? Que é essa paz que nos vai dar essa felicidade serena, né? Permanente. Então, ele está dando o caminho para isso, né? Através da limpeza do campo do coração, né? Tirar, assim, essas coisas, né, que ele fala, o ego e as más qualidades. Na verdade, essa remoção, eu vejo, é feita por Deus, né? O ego não vai remover o próprio ego, não tem condição. Ele está sempre até correndo atrás de se reafirmar dentro desse processo aí, em que ele tem muito medo de ser extinto, né? Então, eu acho que o caminho é mesmo a entrega, né? E essa tentativa sincera de sermos puros, é, de vivenciar, né, os valores humanos, né, uma vida com esses valores de bondade, de sinceridade, honestidade, amor, etc. E entrega constante, busca de conexão com Deus. Sairão. Saira, eu vou continuar a leitura. O homem se ilude pensando que está amando a Deus. Mas qual é a utilidade? O importante é saber se Deus o ama ou não. Mesmo que você ame a Deus, se Deus não o ama, o resultado é nulo. Então, como alcançar o amor de Deus? No 12º capítulo da Bhagavad Gita, é dito que o devoto é aquele que está sempre contente, santushta satatan, e que possui uma mente equânime, dridha nishchaya. Você deve estar sempre contente, contente de coração. O simples contentamento, tripti, é diferente do contentamento que flui de uma mente equânime, santripti. Da mesma forma que existe uma diferença entre o canto kirtana e o canto devocional, sankirtana. É dito que o canto devocional é o canto supremo, samyak kirtanam sankirtanam. No canto kirtana, a canção pode sair dos lábios de forma mecânica, mas no canto devocional, sankirtana,
O coração se derrete e se move em uma canção que flui livremente, dançando em êxtase. Da mesma forma, o contentamento, tripti, é momentâneo, temporário. Ele está relacionado ao mundo material. Ele é de natureza mundana, pravriti. Por outro lado, o contentamento que flui de uma mente equânime, santripti, é como o canto devocional, sankirtana. Ele flui do coração. Ele é permanente, relacionado à verdade eterna e sobrenatural. Ele está relacionado ao caminho interno, Nivriti Marga. Ele é imutável e nada pode ser adicionado a ele. Ele é um estado mental imutável e contente em si mesmo. Continuar mais um pouquinho. Um verdadeiro devoto nunca deve pensar sobre a perda ou o ganho material e deve cultivar o equilíbrio mental. O contentamento que flui de uma mente equânime, santripti, pode ser definido como um estado mental equânime no qual não se exulta com o sucesso nem se deprime com o fracasso. O contentamento que flui de uma mente equânime, santripti, pode ser entendido como amor puro, imaculado e inabalável. Tudo que Deus concede, tudo que Deus dá, deve ser considerado como sua dádiva, praçada. E nós devemos estar contentes com isso. Esse estado mental equânime e esse comportamento equilibrado podem ser considerados como o contentamento que flui de uma mente equânime, santripti. Essa é a natureza de uma pessoa que possui uma mente firme, estável e inabalável. Vou reler. O homem se ilude pensando que está amando a Deus. Mas qual é a utilidade? O importante é saber se Deus o ama ou não. Mesmo que você ame a Deus, se Deus não o ama, o resultado é nulo. Então, como alcançar o amor de Deus? No 12º capítulo da Bhagavad Gita, é dito que o devoto é aquele que está sempre contente, santushta satatam, e que possui uma mente equânime, dridha nischaya. Você deve estar sempre contente, contente de coração. O simples contentamento, tripti, é diferente do contentamento que flui de uma mente equânime, santripti. Da mesma forma que existe uma diferença entre o canto, kirtana, e o canto devocional, sankirtana. É dito que o canto devocional é o canto supremo, samyak kirtanam sankirtanam. No canto, kirtana, a canção pode sair dos lábios de forma mecânica. Mas no canto devocional, sankirtana, o coração se derrete e se move em uma canção que flui livremente, dançando em êxtase. Da mesma forma, o contentamento, tripti, é momentâneo, temporário. Ele está relacionado ao mundo material. Ele é de natureza mundana, pravriti. Por outro lado, o contentamento que flui de uma mente equânime, santripti, é como o canto devocional, sankirtana. Ele flui do coração. Ele é permanente, relacionado à verdade eterna e sobrenatural. Ele está relacionado ao caminho interno, Nivriti Marga. Ele é imutável e nada pode ser adicionado a ele. Ele é um estado mental imutável e contente em si mesmo. Um verdadeiro devoto nunca deve pensar sobre a perda ou o ganho material e deve cultivar o equilíbrio mental. O contentamento que flui de uma mente equânime, santripti, pode ser definido como um estado mental equânime no qual não se exulta com o sucesso nem se deprime com o fracasso. O contentamento que flui de uma mente equânime, santripti, pode ser entendido como amor puro, imaculado e inabalável. Tudo que Deus concede, tudo que Deus dá, deve ser considerado como sua dádiva, praçada. E nós devemos estar contentes com isso. Esse estado mental equânime e esse comportamento equilibrado podem ser considerados como o contentamento que flui de uma mente equânime, santripti. Essa é a natureza de uma pessoa que possui uma mente firme, estável e inabalável. Sairam.
Sairam. O Swami vem falando aí desde o início sobre devoção. E ele coloca também essa questão de que nós podemos amar a Deus, mas devemos nos preocupar em saber se Deus nos ama. Deus é amor, né? Ele ama toda a sua criação, isso a gente sabe e tem como lógico, mas a gente abusa um bocado também, né? Desse amor. Né? Na realidade, eu acho que ele está querendo falar sobre essa conexão, né? Esse sentir, esse fluir, né? Desse amor, que é a própria devoção, né? Que flui dos dois lados, do devoto para Deus e de Deus para o devoto, num caminhar que é de alegria, de contentamento, né? E um caminhar mais seguro, né? Nesse mundo cheio de altos e baixos, né? Cheio de armadilhas, etc. E ele insiste aqui sobre a mente equânime, que é a paz, né? A paz interior. Ele fala, está relacionado ao Nivriti Marga, o caminho interior, né? Então, esse caminho ele é feito a meditação, né? Existem várias técnicas, mas assim é uma forma mais simples de meditação que funciona muito bem, é simplesmente estar quieto e observar a nossa mente sem nenhum julgamento, só observar o que, né, quais os pensamentos que estão ocupando a nossa mente. E nesse observar, depois acaba vindo este silêncio, essa equanimidade, que é onde a gente se une ao divino, né? A esse silêncio. E esse silêncio dá grande contentamento. E muita, como posso dizer, muita segurança, né? Em Deus, né? Em si mesmo. Acalma os medos e todos os sentimentos negativos que a gente tem. Dá clareza, mas precisa ser praticado a diário, até que se torne firme. Então, é um caminho muito lindo, o caminho da devoção, e como o Swami mesmo fala em outras ocasiões, é o caminho mais simples, não precisa de tanta coisa, né? Sei lá, austeridades, né? O caminho do amor, o caminho da devoção, né? Esse relacionamento do devoto com Deus é, é muito, é muito lindo mesmo e muito recompensador. Saira. Zaira, essa Baba aqui está trazendo uma fala de Krishna, no capítulo 12 da Bhagavad Gita, que é um capítulo sobre a devoção, onde Krishna define, né, o devoto como sendo alguém que possui equanimidade. O próprio Sai Baba usa também essa mesma definição em alguns momentos, né? Inclusive numa carta famosa que ele escreveu para o irmão mais velho dele, né? Ele fala isso também, né? Os meus devotos são
São aqueles que aceitam com equanimidade os altos e baixos da vida, etc. É interessante que na Gita, Krishna, quando ele define o devoto, né, no capítulo 12, quando ele define o sábio realizado, o Gnani, quando ele define o yogi, quando ele define aquela pessoa que transcendeu as gunas, em vários capítulos diferentes da Gita, ele estabelece as qualidades dessas almas realizadas e sob diferentes enfoques, né? Mas sempre volta a essas mesmas qualidades, entre elas a equanimidade, que talvez seja a principal. E nos coloca diante de uma questão aqui, né? Porque normalmente nós nos consideramos devotos, né? Nós podemos não nos considerar sábios realizados, evidentemente, ou grandes yogis, ou pessoas que transcenderam as gunas, mas a gente normalmente nos tratamos a nós mesmos como devotos, né? Então, no parágrafo anterior, Sai Baba dizia, né, que a gente deve se livrar do ego e das más qualidades. Aqui ele já está dando uma ajudinha, né? Porque até para a gente dizer que a gente é devoto, a gente já é confrontado com essa definição aí, né? O que eu entendo disso, assim, né, dessa questão que eu me coloquei, é que a gente pode dizer que a gente é devoto, né, no sentido coloquial, assim, apenas para a gente estabelecer um entendimento com nossos interlocutores a esse respeito, né, no sentido simplesmente de que Sai Baba é uma referência para a gente. Então, nesse sentido, quando eu digo que eu sou devoto de Sai Baba, é isso que eu estou dizendo, né? Não que eu possua essas qualidades aqui, né, que ele está dizendo. E, no final das contas, para a gente que está trilhando esse caminho, essas qualidades, né, elas funcionam não apenas como uma definição de como são as grandes almas, né, mas também como um norte, né, como um direcionamento para o nosso sadhana, né? E até mesmo para a gente, para nós podermos nos conhecer, né, diante dessa definição, nos confrontar nos confrontarmos com essa definição, né? Não para que a gente saia daqui de cabeça baixa, né? Mas que a gente se situe, né? E da forma como ele coloca aqui, né? Realmente a gente, eu não sei se vocês, mas a própria leitura do texto, né? Falando de equanimidade, já nos leva a um estado de paz, né? Ele não apenas mostra o caminho, como nos impulsiona nessa direção, né? Então, eu acredito que o próprio sadhana entrar em contato com esse texto, né, com as palavras, né, de Bhagavan Shri Krishna, né, Bhagavan Shri Satya Sai Baba, né, um avatar discorrendo sobre as palavras do avatar anterior, né. O próprio fato da gente estar em contato com isso já nos move nessa direção, né. Saira.
Sairam. Vou continuar a leitura, então. O homem, por natureza, é dotado de coragem e firmeza. Ele coloca em uso essas qualidades de muitas maneiras. Algumas, algumas pessoas usam sua coragem e espírito de aventura escalando montanhas. Elas são extremamente corajosas. Algumas outras empregam essas qualidades para atravessar o imenso oceano. Ainda outras mostram sua coragem ao viajar por densas florestas infestadas de animais selvagens. Algumas pessoas dão adeus à divindade, esquecem sua humanidade e empregam sua coragem e ousadia em atos cruéis, impiedosos e demoníacos. Assim, a coragem e a firmeza podem ser empregadas tanto em boas como em más ações. Ratnakara empregava sua coragem, ousadia e firmeza para cometer atos malignos, como assaltos em estradas. Mas, depois de entrar em contato com os 7 grandes sábios, Saptarishis, ele direcionou suas capacidades para o canto do sagrado nome de Rama. Finalmente, ele se transformou no grande poeta e sábio Valmiki, que compôs o épico imortal Ramayana. Assim, se esses poderes de coragem, fortaleza, ousadia e constância, concedidos por Deus, forem devidamente canalizados no controle dos sentidos, no anseio por Deus e no caminho divino da devoção, o nascimento humano se tornará significativo. A natureza humana adquirirá sua plena realização. Vou reler. O homem, por natureza, é dotado de coragem e firmeza. Ele coloca em uso essas qualidades de muitas maneiras. Algumas pessoas usam sua coragem e espírito de aventura escalando montanhas. Elas são extremamente corajosas. Algumas outras empregam essas qualidades para atravessar o imenso oceano. Ainda outras mostram sua coragem ao viajar por densas florestas infestadas de animais selvagens. Algumas pessoas dão adeus à divindade, esquecem sua humanidade e empregam sua coragem e ousadia em atos cruéis, impiedosos e demoníacos. Assim, a coragem e a firmeza podem ser empregadas tanto em boas como em más ações. Ratnakara empregava sua coragem, ousadia e firmeza para cometer atos malignos, como assaltos em estradas. Mas, depois de entrar em contato com os 7 grandes sábios, Saptarishis, ele direcionou suas capacidades para o canto do sagrado nome de Rama. Finalmente, ele se transformou no grande poeta e sábio Valmiki, que compôs o épico imortal Ramayana. Assim, se esses poderes de coragem, fortaleza, ousadia e constância, concedidos por Deus, forem devidamente canalizados no controle dos sentidos, no anseio por Deus e no caminho divino da devoção, o nascimento humano se tornará significativo. A natureza humana adquirirá sua plena realização. Sairá. Sairam. Muito lindo esses parágrafos. Que o Sai Baba, na verdade, né, tudo que ele vai falando é para é a questão do autoconhecimento, né, como até o Rubens falou antes, né? Ele vai nos mostrando quem nós somos, as nossas qualidades, as nossas capacidades e o caminho a ser percorrido e para onde nós devemos direcioná-las, tudo isso. Então, ele aqui fala, né, desses poderes, né, que nós temos. Eles falam, né, esses poderes, interessante a palavra que ele usa, de coragem, fortaleza, ousadia e constância, né, que se forem devidamente canalizados, né, para Deus, né, pelo anseio por Deus, o controle dos sentidos, a gente vai encontrar realmente o sentido, né, a grandeza
da vida humana. É muito bonito isso, né? Como é que ele vai empoderando a gente, né? Nos tirando, nos mostrando que a gente não é assim limitado, pequeno, né? Como a gente muitas vezes se chama, né? E se acha, e vai nos mostrando as qualidades divinas que a gente tem, as capacidades, né? De ser felizes, né? De ser equânimes, de ser alegres, vai nos mostrando o caminho. Me fez lembrar uma história, não sei nem de onde, que é uma história também, não sei, contada por Sai Baba ou algum outro mestre, que havia um homem que vivia pedindo, né, esmola, e estava sentado sempre em cima de um banco, né, que era como um pequeno baú, né, assim. E passa um sábio, né, e, e pergunta a ele se ele já tinha visto o que tinha dentro daquele banco que ele estava ali há anos, sei lá, pedindo esmola, né? E ele nunca tinha parado para olhar o que tinha dentro daquele banco, e quando o sábio mostra, ele estava sentado em cima de um grande tesouro. Quer dizer, ele está sentado em cima de um tesouro, né, imenso, e estava ali pedindo esmolas, né, mostrando que essa é a nossa condição. E é esse trabalho que o mestre fala, nos apontar isso, né? Porque, na realidade, o trabalho espiritual é um trabalho de relembrar quem nós somos, né? Porque a gente está dentro de um jogo divino, né? Que a consciência se autoimpôs, né? O seu passatempo, mas a gente também né, tá perdido, né, nesse jogo, e vem o mestre para nos mostrar, né, quem nós somos e restabelecer, né, a glória do ser humano, né, que ele é divino. É tudo muito bonito. Participar nesse jogo é uma coisa muito bonita quando a gente começa a querer isso e a despertar e a trilhar esse caminho. Sairam. Saira, o que me veio nesse pedaço, foi lido agora, foi sobre esse ponto da utilização desses, como você reforçou aí, né, desses poderes de coragem, fortaleza, ousadia e constância, né, aquela coragem e ousadia no início, para usar eles para o caminho espiritual, né? E ao usar eles dessa forma, né, a gente vai estar honrando, né, esse nascimento humano, vai estar valorizando essa oportunidade. Então, me veio assim, então, como usar da coragem, né, da ousadia para isso, né? E a única coisa que me vem é que realmente a gente tem que ter coragem para enfrentar aquilo que a gente precisa tirar, né? Para enfrentar, olhar de frente as nossas sombras, né? E fazer alguma coisa com ela. E ter a coragem de mudar, porque às vezes a gente está muito apegado a uma posição, né? Qualquer uma que seja, e fica em cima do muro na hora de ter que mudar essa posição, né? Isso aqui já não me serve, essa roupa já não me serve mais, né? Eu preciso me desfazer dela. Ao mesmo tempo, as pessoas me reconhecem por essa roupa. Então, se eu tirar essa roupa, as pessoas não vão mais me reconhecer.
né? Isso exige uma coragem, um desapego, né? Assim, pelo menos no meu entendimento, tá? Porque você vai, de alguma maneira, você está se despindo, né? Você está se desfazendo, entre aspas, você está desfazendo esse ego, que é como você convive com as pessoas no mundo, né? É como ocorre a grande, assim, a grande maioria dos relacionamentos ocorre entre egos. Então, uma vez que você vai sair de uma das camadas, você tem que ter coragem para isso. Você vai acabar rompendo relações, né? Você, de alguma maneira, você vai mudar, né? Então, acho que nesse sentido foi o que eu entendi, né? Na ousadia de você ir mesmo, né? A coragem é a ousadia. Vamos lá, né? Porque tudo que ele falou antes está muito ligado ao mundo, né? Escalar montanhas, adentrar florestas, cruzar oceanos, né? Cometer atos maldosos. Está tudo ligado aqui a esse plano, né, da dualidade. Né? E como usar essa coragem para transcender, né? Então, o que me veio foi isso. Sério. Não sei como é que foi para vocês, né? Sério. Sério. Acho que eu vou continuar então a leitura. A Bhagavad Gita explicou em detalhes sobre a adoração a Deus com forma, sakara, e sem forma, nirakara, ou nirakara. Com atributos, saguna, e sem atributos, nirguna. Sobre essas formas e métodos de adoração, o que é melhor, mais viável e mais útil para os devotos, a Bhagavad Gita tratou longamente dessa questão. Sem praticar inicialmente os métodos de adoração a Deus com forma e atributos, sakara e saguna, não podemos adorar a Deus sem forma e sem atributos, nirakara e nirguna. Enquanto houver consciência do corpo e apego ao corpo, o homem não poderá contemplar o aspecto de Deus sem forma e sem atributos, nirakara e nirguna. Enquanto o homem pensar, eu sou o corpo, eu tenho um corpo, eu sou um ser humano, não será possível para ninguém alcançar a divindade absoluta, nirakara nirguna para Brahma. Portanto, um devoto, bhakta, ou um aspirante espiritual, sadhaka, deve necessariamente começar a adorar a Deus com forma e atributos no início. Quando isso continuar por algum tempo, ele poderá gradualmente mudar para a adoração de Deus sem forma, nirakara, ainda assim mantendo uma base firme no aspecto de Deus com forma, sakara. Algumas pessoas propõem que Deus pode ser adorado na sua forma cósmica, mas essa adoração da forma cósmica também é uma adoração de Deus com forma, sakara. Deus, como Senhor do universo, é o universo físico, Bhutakasha. Deus, em sua forma cósmica, é o universo mental sutil, Chitakasha. O universo causal, Chidakasha,
que está além desses dois, e também além da mente e dos sentidos, é a divindade absoluta. Nirakara Nirguna Parabrahma. Vou reler. A Bhagavad Gita explicou em detalhes sobre a adoração a Deus com forma, Sakara, e sem forma, Nirakara. Com atributos, Saguna, e sem atributos, Nirguna. Sobre essas formas e métodos de adoração, o que é melhor, mais viável e mais útil para os devotos, a Bhagavad Gita tratou longamente dessa questão. Sem praticar inicialmente os métodos de adoração a Deus com forma e atributos, Sakara e Saguna, não poderemos adorar a Deus sem forma e sem atributos, Nirakara e Nirguna. Enquanto houver consciência do corpo e apego ao corpo, o homem não poderá contemplar o aspecto de Deus sem forma e sem atributos, Nirakara e Nirguna. Enquanto o homem pensar, eu sou o corpo, eu tenho um corpo, eu sou um ser humano, não será possível para ninguém alcançar a divindade absoluta, Nirakara Nirguna Parabrahma. Portanto, um devoto, Bhakta, ou um aspirante espiritual, Sadhaka, deve necessariamente começar a adorar a Deus com forma e atributos no início. Quando isso continuar por algum tempo, ele poderá gradualmente mudar para a adoração de Deus sem forma, Nirakara, ainda assim mantendo uma base firme no aspecto de Deus com forma, Sakara. Algumas pessoas propõem que Deus pode ser adorado na sua forma cósmica, mas essa adoração da forma cósmica também é uma adoração de Deus com forma, Sakara. Deus, como o Senhor do universo, é o universo físico, Bhutakasha. Deus, em sua forma cósmica, é o universo mental sutil, Chitakasha. O universo causal, Chidakasha, que está além desses dois, e também além da mente e dos sentidos, é a divindade absoluta, Nirakara Nirguna Parabrahma. Tairana. Sairam. Essa questão da adoração de Deus com forma é questionada em algumas religiões, né, que acham que não se pode adorar a Deus com uma forma. E o hinduísmo, ele é cheio de formas simbólicas que nos agradam bastante, né? Shiva, Ganesha, etc. E esse é um dos conflitos que vive né, na Índia, por exemplo, os muçulmanos com relação aos hindus, que não aceitam essa adoração às formas. E o Sai Baba aqui, ele nos instrui que começa normalmente com uma adoração à forma, porque nós, enquanto seres humanos identificados com o corpo, né, com o ser humano, é muito difícil passar direto à adoração de Deus sem forma, né? Inclusive, grandes mestres tinham um amor assim à divindade, né, como com forma, né? Eu entendo que é com forma, como, por exemplo, o Ramakrishna, que adorava a Mãe Divina, né? O próprio Yogananda, né, que adorava também, né, a deusa Kali. E, no entanto, eles alcançaram, né, de níveis de adoração mais altos de poder explicar todas essas coisas aí para a gente, né? Do que é a divindade sem forma, né? E o conhecimento espiritual mais profundo, né? Então, o Sai Baba mostra aqui que é uma coisa gradual, que a gente não deve ter
aversão, como algumas religiões assim mostram, né, a adoração de formas. Ele também fala, né, em outros discursos, né, que a gente não deve limitar Deus àquela forma, mas começar com essa adoração a essa forma, né, é a maneira de estabelecer a devoção, né, por algo que nos identificamos, né, que é a forma, que nos conecta. Sairam. Sai, essa menção que Sai Baba fez à forma cósmica de Deus, né, me lembrou uma história que eu acho que eu já contei aqui outras vezes, mas nunca é demais. Que uma vez Sai Baba estava viajando de carro e tinha um devoto com ele, e Sai Baba propôs para esse devoto que ele escolhesse uma forma da divindade que Sai Baba daria a ele o darshan dessa forma, né? Mostraria a visão dessa forma, que ele escolhesse. Como Sai Baba já fez isso outras vezes, né? Deu darshan de Senhor Rama, e Senhor Krishna, de Ganesha, de Shiva, para vários devotos de acordo com a preferência de cada um, né? E nesse dia o devoto respondeu que não precisava de nenhuma outra forma, né? Porque a forma de Deus, a forma de Sai Baba já estava ali diante dele. Mas Sai Baba insistiu, né? E até que o devoto disse: então tá bom, eu gostaria de ver a sua forma cósmica, a sua Vishwarupa, que é a forma que Krishna mostrou para a Arjuna no capítulo 11 da Bhagavad Gita, conforme está descrito no capítulo 11 da Bhagavad Gita. E o devoto então pediu para ver essa forma cósmica, né? E Sai Baba apontou para, né, para a janela do carro, mostrou lá a paisagem ao redor, né, com as pessoas e as árvores e as montanhas, etc. Ele disse: isso é a minha forma cósmica. Acho que essa é uma história que eu considero muito inspiradora para a gente, né? Sairã. Sairã. Acho que dá para continuar mais, ler mais um pouco. O que quer que tenhamos experimentado em nosso estado de vigília estará visível, pelo menos em parte, em nosso estado de sonho. Durante o estado de vigília, a influência da mente e dos sentidos é grande. Mas, durante o estado de sonho, mesmo que a influência dos sentidos esteja ausente, haverá a influência da mente. Entretanto, no estado de sono profundo,
Sushupti, que é causal por natureza, até a mente desaparece. O universo físico, Bhutakasha, é o resultado da influência do mundo objetivo e dos sentidos. O universo mental sutil, Chitakasha, é o resultado da influência da mente. O universo causal, Chidakasha, é o resultado da mente e dos sentidos se fundindo em um. Aqui, não há mente nem sentidos. Portanto, talvez somente no estado de sono profundo, Sushupti, seja possível contemplar o princípio divino sem forma e sem atributos. Nirakara Nirguna Tattva. Isso não significa que devemos sempre depender do princípio divino com forma, Sakara. Ambos os princípios, com forma, Sakara, e sem forma, Nirakara, são necessários para o aspirante espiritual, Sadhaka. Assim como as duas asas para o pássaro, as duas rodas para a carroça, as duas pernas para o ser humano, da mesma forma, os métodos de adoração de Deus com forma, Sakara, e sem forma, Nirakara, são importantes para o aspirante espiritual, Sadhaka, trilhar o caminho espiritual pela influência da devoção, Bhakti. Quando ele viaja com a ajuda de ambos, ele é capaz de alcançar a meta da presença divina, Sanidhya. Eu acho que eu vou ler mais esse parágrafo, não? Acho que não. Não? Vou reler, então. O que quer que tenhamos experimentado em nosso estado de vigília estará visível, pelo menos em parte, em nosso estado de sonho. Durante o estado de vigília, a influência da mente e dos sentidos é grande. Mas, durante o estado de sonho, mesmo que a influência dos sentidos esteja ausente, haverá a influência da mente. Entretanto, no estado de sono profundo, Sushupti, que é causal por natureza, até a mente desaparece. O universo físico, Bhutakasha, é o resultado da influência do mundo objetivo e dos sentidos. O universo mental sutil, Chitakasha, é o resultado da influência da mente. O universo causal, Chidakasha, é o resultado da mente e dos sentidos se fundindo em um. Aqui não há mente nem sentidos. Portanto, talvez somente no estado de sono profundo, Sushupti, seja possível contemplar o princípio divino sem forma e sem atributos, Nirakara Nirguna Tattva. Isso não significa que devemos sempre depender do princípio divino, com forma, Sakara. Ambos os princípios, com forma, Sakara, e sem forma, Nirakara, são necessários para o aspirante espiritual, Sadhaka. Assim como as duas asas para o pássaro, as duas rodas para a carroça, as duas pernas para o ser humano, da mesma forma, os métodos de adoração de Deus com forma, Sakara, e sem forma, Nirakara, são importantes para o aspirante espiritual, Sadhaka, trilhar o caminho espiritual pela influência da devoção, Bhakti. Quando ele viaja com a ajuda de ambos, ele é capaz de alcançar a meta da presença divina, Sanidhya. Sairan.
Sairan. Se ninguém quiser comentar, a gente pode terminar essa parte do ciclo de estudos. Vou cantar o mantra, então, a gente termina e depois faz os balas. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahishaha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti